Eu não sei, Pai, o porquê eu estou aqui, mas eu sei que foi escolhido. Eu sei que foi chamado por ti. Eu sei que o Senhor tem propósito nas nossas vidas. E hoje, Senhor, eu estou aqui para ouvir a tua voz, para os nossos corações. Mostra-nos, Senhor Deus, resplandecente, ministra sobre as nossas vidas a tua glória e o teu poder. Tira de nós, ó Deus, tudo e qualquer coisa que impeça de receber nesse momento a tua palavra. Que a tua palavra seja um alimento. Santifica-nos, Senhor Deus. Para os nossos corações, Deus. Aviva, Senhor, a tua obra no coração desta igreja, para que sejamos a igreja que tu queres que nós sejamos, Pai. Que possamos avançar no amor, na santidade, na bondade. Que possamos, Deus, ser uma igreja que viva na plenitude da graça, o amor de Deus. Que esse amor transforme nosso coração, para que nós possamos avançar e sermos ganhadores de alma. Abençoa, Deus, cada um dentro da tua igreja, as crianças, os jovens, os adultos, idosos, renova as forças como a águia, Senhor, e traz alegria aos seus corações. Assim nós pedimos aqui, Senhor, que fale conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Graças e paz, irmãos. Amém. É com muita alegria que nós recebemos a amada igreja do Senhor nessa noite de quarta-feira. Diga para o amado irmão que está do seu lado, a amada irmã que está do seu lado, Deus quer falar contigo nessa noite. Abra o seu coração. O texto que nós lemos, irmãos, está lá no livro do apóstolo João, esse apóstolo amado, capítulo 8, versículo 32, onde Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas vezes, irmãos, já não ouvimos a leitura desse versículo, talvez pregações sobre esse texto. Normalmente fazemos a aplicação desse texto, irmãos, e quando fazemos, escolhemos pensando, na maioria das vezes, na igreja, nos ouvidos. Mas nunca fazemos, irmãos, pensando em nós mesmos. Mas ao ler esse texto, pensando naquelas pessoas que precisam conhecerem a verdade e que precisam se libertar desta mentira que o diabo tem colocado em suas cabeças, se libertar dos vícios, se libertar dos pecados. Eu confesso a você, irmãos, que ao ler esse texto, que eu já conheço muito, já vi muito, eu comecei a pensar muito também em mim mesmo. Na obra que Deus, Ele quer fazer em mim, e na obra que Deus quer fazer através
faz através desse Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conceito, irmãos, de verdade é um conceito desafiador. Por milhares de anos, a humanidade é desafiada, irmãos. Os filósofos da antiga Grécia, eles já debatiam a natureza da verdade. Eles discutiam se ela era real ou absoluta, ou se ela era relativa ou ilusória. E essas dúvidas podem ter sido refletidas também no questionamento que nós podemos ver lá em João 8, 38. Questionamento de Pilatos. Quando ele pergunta a Jesus, quem é verdade? Quem é verdade? Amados irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui, irmãos, queria parar um pouco e falar com vocês a respeito, primeiro, da verdade. João 16, 33, Jesus nos adverte que no mundo teremos aflição, não é isso? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Teremos aflição, mas devemos ter bom ânimo. Da mesma forma, irmão, através desse texto lido, Jesus também está nos ensinando aqui. É como se ele dissesse assim: vocês podem ter dúvidas, vocês podem andar nas incertezas, mas eu não, eu sou a verdade. Eu sou exato, eu sou objetivo, eu sou Jesus, e eu disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Eu sou o Filho de Deus, e afirmo: santificai-vos na verdade, pois a palavra de Deus, ela é a verdade. João 17, 17. A palavra de Deus, irmãos, ela é verdadeira. Querido, eu quero dizer para você que, independente de você concordar ou não, aceitar ou não, rejeitar ou não, Jesus Cristo é a verdade. Amém? Se você aceitar ou não, ele é a verdade. Se você rejeitar, ele continua sendo a verdade. E agora, conhecereis. Jesus aqui, ele nos apresenta e nos mostra a verdade. Jesus aqui, ele não está nos apresentando, irmão, essa verdade como algo ilusório, mas ele pede para você conhecer. Ele não está dizendo: aprenda com aquilo, dessa forma. Ele está me chamando para que você conheça a verdade.
distante de nós. Ela não é algo inatingível, não. Nós podemos conhecer, sim. Não só podemos, irmãos, como devemos conhecer, aprender e viver aquilo que é certo, que é correto, deixando de lado aquilo que é falso, aquilo que é mentiroso, aquilo que é errado, aquilo que é incorreto. Amém? Você precisa conhecer a verdade. E quando você conhecer a verdade, irmãos, você vai se libertar de tantas mentiras, de tantas coisas falsas. Aleluia. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 a 22 e 23, ele diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Amém, irmãos? Aquele que conhece a verdade, ele precisa se abster daquilo que não é verdadeiro, que não é correto, aquilo que é pecado. O salmista, lá no Salmo 119, e no verso 5, ou melhor, no seu verso 105, ele nos traz esse texto dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, amém? E luz para os meus caminhos. Conhecereis, quando você conhece, irmão, a verdade, você jamais quererá mentir. Jesus Cristo é a verdade. O nosso Deus é a verdade. Amém? Ele é lâmpada para os nossos pés. Ele é luz para os nossos caminhos. E aquele que anda da luz, irmãos, jamais tropeçará. Aquele, irmãos, que tem a luz de Deus sobre os seus caminhos, ele se torna iluminado. E a verdade, irmãos, quando nós conhecemos, ela nos traz toda essa clareza. Todo mundo vive. Aleluia. A verdade conhecereis, e agora vos libertará. Falando, irmão, de liberdade, eu creio que a igreja, ela sabe que a liberdade é algo muito valioso. Amém? A liberdade, irmãos, é algo que valorizamos muito. Em todas as nações, irmãos, do mundo, existem pessoas que estão se esforçando, lutando para serem livres, para serem libertos, lutando pela sua liberdade. Existem alguns países, irmãos, que as pessoas não têm essa liberdade que nós temos. A liberdade política, a liberdade de expressão, a liberdade de falar, de existir. Mas aqui, irmãos, nós podemos ver que Jesus estava falando, irmãos, de uma liberdade diferente, de uma liberdade magnífica, de uma liberdade valiosa, significativa. Essa liberdade que, infelizmente, irmão, o mundo tem rejeitado. As pessoas têm rejeitado.
estão rejeitando, irmãos, essa liberdade que Jesus oferece. E por isso nós podemos ver como é que está o mundo. Nós podemos ver as pessoas presas, sendo escravas, escravas do pecado, escravas do diabo. Pessoas que não aceitam Jesus como seu Salvador, porque Jesus ele quer ser o seu Salvador. Ele quer salvar você dessas coisas. Ele quer libertar você dessa coisa. Você precisa conhecer Jesus. Conhecer Ele. Ele vos libertará. Veja o que Jesus diz, irmãos, no livro de Mateus, capítulo 13, 15. O texto diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Aleluia. Aleluia. Olha, irmãos, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele uniu a salvação com a objetiva verdade. Ei, veja, pare e entenda. Deus uniu a salvação com a verdade. Quando nós aprendemos, irmãos, e obedecemos, a verdade de Deus ela é revelada na palavra. E quando nós, irmãos, obedecemos e entendemos, podemos estar certos dessa nossa salvação, amém? Porque nós entendemos que Deus uniu a salvação com a sua objetiva verdade, com a sua palavra. Lembra o que nos diz, irmão, João, na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 3 e 4. Ora, sabemos que temos conhecido, por isso, se não guardamos os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Irmãos, se conhecemos a Deus, se conhecemos a verdade de Deus, e não guardamos os seus mandamentos, nós somos mentirosos. E a verdade não está em nós. Amém? Misericórdia. Porque nós precisamos, amado, entendermos. Se sabemos que temos conhecido e se guardamos os seus mandamentos, nós não podemos viver, irmãos, sendo dirigidos por ventos de doutrinas, por falsos profetas, por falsas verdades. Porque nós conhecemos a Jesus, nós aprendemos que Ele é a verdade, que Ele é o caminho, que Ele é a vida. Amém, irmão? Eu quero concluir dizendo para vocês, irmãos, que neste mundo, ou nem um mundo desordenado pela mentira, pela dúvida e pela confusão religiosa que acontecem por aí, nós, irmãos, devemos humildemente procurar somente estudar mais essa palavra, viver mais essa palavra, obedecer mais essa palavra. Aleluia.
diante de tudo isso, irmão, nós não podemos confiar. Diante de tudo isso, nós podemos confiar plenamente na palavra de Deus, na palavra de Jesus Cristo. Essa palavra que hoje Ele foi para a sua igreja, essa palavra que hoje Ele trouxe para que a sua igreja se firmasse, conhecesse mais, porque Ele é verdadeiro. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe toda a nossa mente, irmão. Que Deus te dê essa revelação desta palavra. Que você saia daqui aprendendo que não existe outra verdade, que não existe outro caminho. Deus é a verdade. Deus é o caminho. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é o caminho. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Que Deus possa te libertar de todo o entendimento errado. Fecha os teus olhos e ora comigo. Deus, abençoa a tua igreja. Ministra poderosamente, Senhor Deus, esse espírito de revelação e revela, Senhor Deus, cada dia mais, Senhor Deus, a verdade. Essa verdade transformadora. Ó Deus, eu te agradeço pela revelação, Senhor Deus, dessa mensagem para a tua igreja, para que a tua igreja cresça, Senhor Deus, sempre no conhecimento da tua palavra, para que a igreja, Senhor Deus, enche o seu coração, Senhor Deus, de alegria, e poder reconhecer que tu és o caminho, a verdade e a vida. Leva-nos por esse caminho, Senhor. Ensina-nos a viver essa verdade, para que tenhamos vida e vida em abundância. Em Cristo Jesus nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua igreja.